Vê só, há símbolos em toda geração, criação da Terra, que a gente acha que eles não são insignificantes. Símbolos antigos, cujo tem seu significado, certo? E são significados de pessoas ancestrais de muito tempo, desde que o homem se tutela por homem. Vamos lá. A igreja, que é a segunda instituição, que é a base do ensino, a base de uma sociedade, a base que restaura a sociedade, a base que mantém a sociedade, a base que mantém a família em conservação, que é a primeira instituição, a família, a igreja, a segunda. Ela é protegida justamente da espiritualidade que a criou. E ela é destruída justamente pela espiritualidade que a fez se dizimar, fez se condenar. O que é que eu quero dizer? É que em meio a símbolos antigos, nós temos dois símbolos. Mas em vários símbolos que existem no planeta, na história da humanidade, nós temos dois símbolos que designam dois reinos, designam dois tipos de poderes, designam duas espiritualidades, designam aquilo que é benigno e aquilo que é usado de maneira maligna. Vamos lá. O primeiro símbolo de benignidade é o símbolo do hexagrama. Ele representa um povo, ele representa uma nação, ele representa um povo que recebeu códigos de conduta para um viver piedoso, um viver consciente, um viver responsável e um viver racional. Um viver racional, porque o dono desse símbolo, esse símbolo que foi designado como hexagrama e hoje está na bandeira de Israel, foi mantido em escudos, eram colocados em armas, em espadas, em escudos, quando iam para a guerra, porque o povo de Israel era designado e os seus representantes usavam esse símbolo como um símbolo de sabedoria, não só de sabedoria, mas de guerrilha, de 6 coisas importantes que, no caso, dá significado à existência das 6 pontas desse símbolo, que é o hexagrama. Que é, no caso, um símbolo que contém 6 pontas e cada ponta tem um tipo de características que justamente é base de código de conduta desse povo, que se baseou nele toda a sociedade. Porque foi de lá que nós conhecemos Deus, porque foi de lá que nós temos cobertura espiritual. Foi de lá, começou por lá, a luz deste mundo, a luz dessa terra. O pintor do universo, ele escolheu esse povo, e através desse povo se criou, se formou, se idealizou, e se unificou, e se designou um povo sob essa base de ensino. A base do povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus, onde a salvação só vinha dele. Então a proteção desse povo era o próprio Criador e Pintor do universo, o excelso, o eterno, certo? E o rei, os reis e descendentes que nesse reino deixaram esse símbolo como designação de proteção, de sabedoria, da palavra que eu chamo sempre, razão. Diz que esse símbolo ele é bem-vindo e hoje e sempre será. Ele designa reis, ele designa pessoas que representaram e passaram por aquela nação e nos representam hoje como igreja, porque é a parte protetora espiritual de uma nação. É a espiritualidade que vem de Israel, que hoje está em guerra, está acontecendo aqueles confrontos com aqueles grupos terroristas, né, palestinos. Mas, vamos lá, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a igreja hoje, em qualquer lugar do planeta, ela se define e se designa por esse símbolo, o símbolo de proteção, o símbolo cujo reis como Davi, Salomão, e hoje está na bandeira de Israel, certo? Símbolo com que refere-se à razão, refere-se a um código de conduta, uma forma de viver, protegida e apoiada e coberta pelo aquele que criou, aquele que guiou, aquele que ensinou, aquele que designou, aquele que orientou, aquele que protegeu, aquele que criou, que
separou, que escolheu, que predestinou, certo? Então, como igreja, hoje temos o símbolo de Israel, que está na sua bandeira, como a fé judaica, a primeira religião, certo? Fato. E dela, um código de conduta, um modo de viver, que através desses códigos de conduta, modo de viver, nasceu a Bíblia, o Alcorão. Fato, que são os 5 livros primeiros da Bíblia. Fato, o Alcorão, que é baseado no judaísmo, que é baseado na fé que Moisés recebeu de Deus, o Excelso, para designar o povo e dar meios de viver que pudessem se comportar de maneira racional e pudessem se guardar da própria tendência natural da nossa espécie humana, que seria o pecado. Pudesse ter o domínio, o controle, o mais próximo possível se proteger, o mais próximo possível se conservar. Eis a importância desse símbolo, eis a importância de um povo que representa todas as nações, o povo de Israel. Então, considere esse povo e considere quem representa ele aqui no nosso Brasil. Considere quem representa ele aqui na América e considere quem representa ele aqui em todos os continentes, que é a igreja, que foi gerada através desse povo, que veio através desse povo, que foi escolhida por meio desse povo, que foi designada para ser luz, vírgula, em nome desse rei que escolheu esse povo, certo? Então, o que eu quero dizer? Que o hexagrama, tem 6 pontas, ele dá 3 características do que significa essa representação, certo? Desse símbolo que é antigo e foi escolhido e designado para estar na bandeira de Israel, que representa, sim, uma nação, um Deus, um Criador, uma presença, um Espírito. Então o pentagrama, o hexagrama em si, ele representa a razão, ele representa a proteção, ele representa a igreja de várias e várias maneiras, porque foi dali que a igreja foi fundada. Ela foi baseada através do povo, um judeu que saiu do céu sendo palavra, verbo eterno, se tornou carne e começou a anunciar uma mensagem que já tinha sido anunciada por vários profetas, que vieram em meio àquela nação, enviados inspirados e dirigidos por o seu excelso, o Criador, o Eterno. E esse rei, ele veio e se tornou o Rei dos Reis, após sua unificação e ressurreição. Desde já, o Espírito, o símbolo que nos protege, toda nação que não rejeita, mas que abraça, que aceita, que reconhece, que reverencia, é esse povo, onde tudo foi gerado, tá? Não é bem a igreja católica, não é um símbolo de uma cruz, não. É a base do como foi formado todas as coisas. É a base do que foi formado uma sociedade que eu digo de maneira racional, através de leis, de segurança e de ordenanças, com condutas a ser seguidas, deveres e direitos, certo? Israel, eis o símbolo de hexagrama, que reverencia, que em outro momento eu vou falar a respeito o que significa essas pontas desses 2 triângulos que direciona como representação daquele povo que Deus escolheu para viver de uma forma separada e através dele tivesse base e conservação de uma sociedade, de um viver que é dirigido por aquele que sabe, por aquele que quer manter e não destruir. Desde já, o hexagrama é a representação de um símbolo que representa um povo, que também hoje se multiplicou universalmente através da igreja que veio desse povo. Um judeu, 12 judeus, mulheres e demais irmãos e irmãs que morreram em prol a esse povo, a esse Deus que escolheu esse povo, em prol a presença do Espírito que estava sobre esse povo e agora está em toda a terra, através de 12 pessoas que começaram a trabalhar lá. Veja como 12 é importante. 12 homens começaram a anunciar o que o verbo eterno, o homem, o rei, Jesus, começou a designar o que ele fez com os 12 e o que os 12 fizeram até aqui. Então, não é um símbolo de uma cruz, não é isso que nos define, é o que define a parte boa, benigna e espiritual de um povo, o povo de Israel, que se retrata no hexagrama, certo? A razão, um código de conduta racional de uma sociedade, como ela deve viver. E as leis do seu país, as leis do seu estado, as leis da sua cidade são baseadas nesse povo, cujo representado pela Bíblia. A direção e ao modo de vida que Deus, o que designou, escolheu esse povo, deseja para que a gente viva. Você
não quer que cometam um crime contra você, certo? Porque as pessoas vão ser direcionadas a ser presas e castigadas e mortas, passar vários dias na cadeia. Com a mesma forma, a pessoa não quer que você cometa crime contra ela. Então, todos nós somos cobertos por razão, ou seja, código de conduta, leis, e nessas leis há gravidades, pequena, média e alta, cujo vai aumentar a pena, cujo vai aumentar o procedimento, cujo vai aumentar a consequência dos seus atos. Então, assim, nós temos hoje segurança, temos hoje ordem, porque existem autoridades e órgãos competentes para isso, porque foram baseadas na mensagem desse povo, foram baseadas na própria Bíblia, aquela que foi tirada todo do lado racional de uma sociedade, aquela que foi tirada toda a inspiração racional de ideias de cartas magnas, de ideias de leis municipais, códigos de trânsito, leis constitucionais, leis que fazem com que um povo esteja em equilíbrio, não em destruição. A ONU foi criada, por quê? Porque aconteceu 2 guerras mundiais em que milhões morreram e eram tratados como bicho, eram tratados como escroto, eram tratados como verme, eram tratados como pessoas que não eram humanas. E Deus nunca fez pessoas para serem tratadas assim, ser vivenciadas assim. E através da guerra, muita gente morreu, milhões, muitas guerras tiveram antes dessas 2 guerras mundiais. Para isso chegar a um posicionamento de dizer assim, é através da razão, é através do equilíbrio e da sensatez que se conserva uma sociedade, para que nossos filhos e os filhos e os filhos dos nossos filhos possam viver e viver em paz, ao máximo possível, sobre razão e sensatez, onde é tirada todo tipo de lei, todo tipo de conhecimento para ordenar e tornar uma sociedade segura. Através desse mesmo direcionamento, dessa razão, veio as autoridades, aquelas que são instituídas para pôr segurança onde você estiver. Você gosta de estar no seu trabalho e ter segurança, não ser assaltado? Você gosta de poder ir se locomover até o seu trabalho, até a sua escola e ter segurança, não ser derrubado por um terrorista num carro, né, andando de qualquer jeito, sem carteira? Você gosta de seu carrinho estar intacto? Você gosta de sua moto porque você depende, querendo ou não, dessa base, desse natural, dessa razão, porque foi por ele inspirada e por meio dessa razão, e por meio desse desígnio, e por meio dessa direção que o próprio Celso designou para ter base de um viver, base de uma conduta. Eis o nosso reconhecimento em reconhecer nossa importância, em reconhecer de onde viemos e como nós vivemos e como nos conservamos como cidadãos e como igreja em nome do Senhor, em nome do Rei, né? Então, veja o que nos define: hexagrama, o que protege a sociedade, o que protege um viver, o que protege um povo, um grupo. O hexagrama é um símbolo que eu estou designando como hexagrama herdado de um grupo escolhido, predestinado, com um código de conduta para ver, ou seja, conservação e não destruição. Então, quando eu me lembro do hexagrama, eu me lembro de razão, eu me lembro de sabedoria, eu me lembro de uma conduta sábia, inteligente e harmônica, que me traz equilíbrio e não destruição, e não desequilíbrio, e não ser dominado pelas minhas reações, que são, sabemos que nós agimos de maneira momentânea quando agimos de maneira pecaminosa. Um pause. Firme, veja só, porque recebemos esse direcionar, certo? Então, o que uma sociedade se designa hoje e evidencia? Em que base ela tem? Como ela pode se designar isso? Que símbolo ela deve se ter referência? Hexagrama, que veio do povo de Israel, onde foi formada a sociedade de maneira uma conduta racional, de uma forma sensata, em desenvolvimento, pessoal, e não em retrocedimento, em desenvolvimento e não em retrocedimento, porque quando eu faço tudo o que foi oposto à base da razão, eu não evoluo, ninguém evolui, grupo nenhum evolui, sociedade nenhum evolui, país nenhum evolui, cidade nenhum evolui, estado nenhum, ele retrocede, porque ele volta a ser dominado por aquilo que o dominava antes, mas pelo contrário, como sociedade, como grupo, como igreja, nós dominamos nossas reações, dominamos aquilo que influencia de perverso no nosso mundo natural, que é a espiritualidade maligna, ou seja, o mal, que é inspirado por representantes
que é designada por representantes, por entidades, por grupos que sorrateiramente e enganadamente não mostram para você a cara de mal, mas mostram para você a cara de bem, disfarçadamente. Só que eles dependem do próprio reino que mantém a conservação de um grupo, e esse grupo mantém a conservação de um todo, a igreja e o mundo espiritual, cujo é coberto, dirigido, guiado por Deus, a igreja, fato. E por isso eu declaro, somos descendentes de Abraão, somos descendentes de Davi, somos descendentes de um judeu chamado Jesus Cristo, o Verbo Eterno, somos descendentes de tudo aquele que professa fé e um código de conduta baseado e idealizado em Deus. Porque se fugir dele, não temos parte com ele, mas reconhecendo ele, e mesmo sem reconhecer, você sabe que você cresceu à base de ensinos racionais, à base de ensinos que levem a gente a crescer, a desenvolver, não a se destruir, porque quem se destrói é o outro reino. Só que o reino que eu estou querendo falar, tá? O ligado, o designado, que eu vou falar outro exemplo, ele se baseia também em um símbolo. E esse símbolo ele procede de rebeldia, feitiçaria e o resto que você nem imagina. Mas antes de entrar nele, eu quero definir que nós, como igreja, e nós como cidadãos, e nós como uma sociedade que se conserva e vive em base de leis, nós vivemos em base de lei, você sabe, você é protegido por leis, mas você tem deveres para cumprir elas, como também pode, então, exercer os seus direitos, e essas leis, carta magna, direitos constitucionais, tudo que você imaginar, lei penal, foi baseada através da razão, em Bíblia, idealizada por procedimentos e códigos de conduta de uma sociedade que Deus deixou para ser seguida e ter como referência para toda geração. Teve há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, em toda geração, porque ela nunca fica desatualizada. Ela sempre é atualizada. Vai passar 1.000 anos, vai passar mais 5.000 anos, 7.000 anos e ela continua atualizada, porque ela é a referência de uma base de sociedade. Então, família, foi que começou tudo. Igreja é a que continua tudo que começou. Se eu não a considero, se eu a rejeito o seu ensino, se eu desprezo o que ela ensina, se eu desprezo a presença e proteção dela, em dividir com outro tipo de espiritualidade, eu estou destruindo a minha sociedade, eu estou destruindo a minha família, no qual foi formada e firmada a base dessa igreja, a base desse espírito, a base desse ensino, a base desse código de conduta que foi designado para viver. Eu estou falando de domínio, eu não estou falando de impecável, porque desde que começou o homem e o homem tornou livre acesso sobre bem e mal, ele levou abaixo um monte. Mas Deus continuava cuidando por ter dado mesmo esse acesso a ele, continuava com seu cuidado. Deus queira compartilhar algo parecido com isso. Enfim, mas o que eu quero dizer é que sob essa razão somos protegidos, somos inspirados, somos guiados, nos conservamos, pessoal, nos conservamos por meio de um símbolo que designa um povo, uma nação, que através deles foram formadas toda uma sociedade em base de leis, de condutas, de procedimentos racionais. O hexagrama. Igreja, nós nascemos de lá. Por isso devemos orar, reverenciar, reconhecer, admirar, porque todos nós viemos de lá. Tudo que se proporcionar fé e a uma conduta sobre razão veio do povo de Israel, veio do Deus de Israel. E se o Deus de Israel chegou até a gente, foi por meio de Israel, de um judeu que começou através de 12 e espalhou por todo o universo, que ele queria mais. E ele queria considerar não só mais Israel, mas todas as nações, porque ele fez para honra, glória e louvor. Então eu me defino. O hexagrama é um símbolo de proteção, de razão, de sensatez. Ele prolonga os meus dias. Ele conserva um grupo e sociedade, esse grupo conserva uma sociedade quando é respeitado, quando é firmado
e reverenciado pelo Deus que a consagrou, pelo Deus que a instituiu, pelo Deus que mantém tudo isso funcionando e tudo isso em equilíbrio. Quando eu desconsidero isso da minha vida, do meu grupo e da sociedade, totalmente levando ao caos de desequilíbrio, ou seja, destruição em massa, destruição que esse mesmo Deus não permite e nunca permitiu. As últimas 2 cidades quiserem fazer isso, ele mandou fogo. Hoje é o sangue do rei derramado há mais de 2000 anos atrás. Isso não impede de acontecer. Deus interviu de várias vezes em uma sociedade. Quando um povo se perturbava e perdia o equilíbrio, desconsiderava totalmente a conduta que ele designou para viver, as leis, a segurança, o respeito, né? A humildade, a confiança, né? A forma cidadânica que através da Bíblia, através dessa razão, foi designada para ser estabelecida para todas as épocas e gerações. Então escute. Somos designados e protegidos e nascemos, resumindo em conclusão, nascemos e fomos criados por inspiração desse símbolo, o símbolo de razão, o símbolo de misericórdia, graça, perdão, paz, de amor, de equilíbrio, o símbolo de misericórdia, perdão, amor, paz, equilíbrio, compaixão, humildade, graça. Foi através dele que a gente foi criado, sem você saber, sem você ainda reconhecer. Você foi criado por seus pais, você foi criado pelos seus professores, pelos seus tios, pelos seus avós, com as maneiras de ensino que esse símbolo carrega. As maneiras, a conduta, a consideração, o respeito, a humildade, a verdade, através deles. Não foi de outro. O outro, é o que eu vou falar agora, levou à destruição do povo, levou à destruição, a destruição de um grupo, levou à destruição de toda uma sociedade, que esse mesmo Criador salvou, levando um filho, um verbo tornar carne, morrer e deixar isso acessível e dizer assim: morte, destruição, é conversa, a minha criação vive e eu declaro em nome do rei, é por meio dele e para ele que eles viverão. E toma a chave do inferno. E toda a minha sociedade novamente tem a oportunidade de ter uma razão, através do seu ensino, através das suas palavras, através da base central de um viver, sobre razão e sensatez, o ensino do cristianismo, dono do cristianismo, o Rei Jesus Cristo. É ele que conserva a sociedade. É esse ensino que é diversificado por várias religiões, mesmo sem reconhecer que também tem base nele. Porque se existe religião, é porque tiveram uma noção de razão e sensatez, ou seja, código de conduta. Mas no final e no último dia, todos os que não reconhecem hoje, reconhecerão que foi também em base nele. Ele levou a razão, trouxe a razão e a sensatez que já havia sido perdida para a sociedade. E se existem várias religiões, elas não reconhecem, mas todas têm referência da Bíblia. Ensinos, respeitos, condutas, honra em respeito a mero comportamento que a Bíblia ensina a fazer. Então todo tipo de religião, por mais que não pareça, hierarquia, tem conduta racional também. Porque foi isso que ele permitiu quando derrubou uma torre chamada Torre de Babel, onde queriam unificar um só povo, uma só nação, uma só língua. E ele desmanchou a torre, porque queriam fazer que todo mundo vivesse de um jeito só. Ia ser uma destruição antes da hora, que todo mundo fazia a mesma coisa, ia ficar todo mundo livre para fazer o que desse na cabeça. Mas ele impediu. E ele disse: ainda não é o fim. Até que meu filho venha, até que eu chegue lá e impeça, eu intervenha, porque eu posso intervir quando quiser. E ele planejou determinadamente os seus passos, profetizando por representantes, profetas, até que ele retornasse mesmo e chegasse. O Rei eterno, o dono do universo. Enfim, o engraçado é que ninguém percebe isso, que até as religiões têm razão. Foi permissão de Deus elas terem razão, para não se destruírem umas com as outras, mas terem respeito. E no final de tudo, o reconhecimento que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o ensino dele, e a seu código de conduta e viver, é que deve ser exaltado, é que deve ser honrado, é que deve ser considerado. Porque mesmo que não reconheçam, eles sabem
que se existe razão no ensino que é passado nas religiões hoje no mundo afora, que tem milhares e milhões, foi de Deus, que eles tiraram algo de útil, como respeito, honra, hierarquia, gratidão, humildade. E por mais que a religião seja perversa e loucona, até a hierarquia eles têm. Por quê? Foi de Deus o ensino tirado. O mínimo possível, o mínimo possível, o mínimo possível, tá? A sociedade cresceu através de divisão de religiões. Fato, mas um só ensino diversificou outros. E isso é o que eu estava querendo falar. É que o hexagrama, ele é responsável por tudo. Essa base de conduta sobre respeito, sobre honra, sobre segurança, sobre autoridades, sobre honra, gratidão, sobre um mundo em que ninguém ia se destruir. É esse que teve 2 guerras mundiais. E quantas guerras teve para acontecer? Hoje que a gente chama de paz. As nações não se matam diretamente. Se matam civilmente, mas diretamente não fazem isso. Não podem. Porque Deus mesmo, o responsável pela razão, trouxe isso à tona. E deixou claro. Enquanto houver a sua influência e presença que ele não tirou e não vai tirar agora, quando ele tirar, você vai saber. A terra terá se chegado ao caos e destruição, colapso total. Enquanto isso, você influencia com o que ele ensinou. E o outro lado, que eu vou falar também. Enfim, definindo em conclusão, o hexagrama é a representação do base de um viver racional e sensatez. Se você tem leis e você sabe que você deve obedecer, senão você é preso ou morto, é porque foi a base da razão e a base da sensatez, dirigida e guiada por Deus, o excelso, que é representada por um povo, Israel, que hoje é representada de maneira mais diversificada, a igreja, em todo o universo, em todas as gerações, há mais de 2000 anos. Então a honra a essa nação e a honra a esse grupo chamada cristianismo, que recebeu um ensino, as palavras de um rei, dirigida por 12 pessoas, que multiplicou em milhões e bilhões de 2000 anos até aqui, até que ele volte. Então designamos por um símbolo a razão. Não é bem um peixe, não é bem uma cruz, não é bem... Esses são outro tipo de símbolos que também representam, mas um representa o viver racional de uma sociedade que não se destrói, mas se conserva e busca evoluir. O hexagrama, vinda de um povo chamado Israel, cuja igreja hoje representa em toda a terra, não só mais no Oriente Médio, mas em toda a terra. Enfim, o que eu quero falar agora sobre o outro lado, é que o lado que você acha que lhe protegeria, que você acha que seria útil manter por perto, é o outro lado. É um símbolo também antigo, um chamado pentagrama, certo? Era um símbolo muito antigo, que era bem muito antigo, que era utilizado por feiticeiros, que era utilizado por bruxaria, que era utilizado por demônios, invocação de demônios, para justamente o que é o oposto do hexagrama: criar e conservar, evoluir. O hexagrama, destruir. O pentagrama, tirar. O pentagrama, não conservar, ao contrário, manipular, dominar e causar a destruição. Então o hexagrama, o pentagrama, ele é um símbolo antigo de magia, ou seja, é manipulado através dessa magia pessoas, é manipulado através da magia coisas, é manipulado espíritos, é manipulado uma proteção que não é a benigna que fez você e fez você crescer sobre um bom cidadão, como uma boa base para a sociedade, em que você deve agradecer por quem lhe ensinou e lhe formou assim, a ser assim. Ou seja, o pentagrama representa um símbolo mágico que tem a ver com bruxaria, com feitiçaria, que tem a ver com invocação de mortos, que tem a ver com escuridão, o lado 2 da influência da raça humana. São dois lados, luz e o trevas. Esse é o trevas, o lado da influência 2. O luz e trevas, esse é o trevas. O lado, luz e trevas, esse é o trevas. O lado da má influência sobre nossa sociedade, que leva todo mundo, que hoje você pode representar. Tem vários símbolos, cara, tem vários, mas eu queria só escolher um. Como eu escolhi só o hexagrama para representar a melhor parte, a razão, vou escolher o pentagrama para representar a pior parte, a parte podre, que
sorrateiramente,